Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora em Mateus capítulo 7. O alvo da nossa exposição hoje são os versos 13 e 14 do capítulo 7 do Sermão do Senhor. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Palavra do Senhor. Irmãos, chegamos aí às últimas considerações do Senhor no seu Sermão do Monte. Nós podemos dizer aqui, a essa altura, com bastante firmeza e com bastante segurança, que o nosso Senhor, ele realmente concluiu, ele terminou o seu sermão propriamente dito, que desses versos que temos aqui, verso 13 até o 27, o Senhor está tão somente aplicando e exortando os seus discípulos, os seus ouvintes ali, não é? A que tomassem consciência da importância e da necessidade deles porem em prática, de que eles implementassem de fato essas instruções em suas vidas diárias, ou seja, que eles se certificassem de que esses ensinamentos, tudo o que eles ouviram até aqui, de fato estariam presentes na sua vida prática, no seu diário, não como um mero conhecimento ou como uma iluminação intelectual, mas como algo palpável, como algo que tocasse a vida, de fato, de cada um dos seus discípulos. Isso é muito marcante daqui para frente, tá? Isso é muito marcante daqui para frente, até que essa aplicação e essas exortações finais do Senhor aqui se concluam no verso 27. O objetivo, então, do Senhor neste sermão, falando como temos visto, foi o de levar os seus discípulos a perceber, em primeiro lugar, a sua natureza ou caráter como membros desse reino celestial, ou seja, como filhos desse reino, como esses homens bem-aventurados, né? E em seguida mostrar-lhes como devem manifestar essa natureza e esse caráter em suas vidas diárias. Então o trabalho do Senhor consistiu basicamente nisso. As palavras que o Senhor usam aqui na aplicação do seu sermão são ao mesmo tempo simples, mas perturbadoras. A gente vai perceber isso aqui na medida que formos avançando. São palavras que ao mesmo tempo são palavras simples, diretas e objetivas, mas que elas são também palavras duras. Elas simples porque elas correspondem ao caráter absoluto e exclusivo da verdade de Deus. Ou seja, não tenho que inventar, né? Por isso é simples. Deus revelou, essa é a minha vontade, é isso, ponto. É isso? Então não há zonas cinzentas ali, né? Para que pode ser isso, não. É isso, né? Não há terceiras vias, não há meio termo, digamos assim. Então, a simplicidade dessas palavras residem no fato de que
a realidade eterna que o Senhor está apontando aqui nesse reino que Ele está ensinando aqui, ela é composta por apenas duas partes bem distintas. Por isso, ele vai insistir aqui em diversos momentos, se você der uma olhada rápida na sua Bíblia, em diversos pontos aí daí para frente, em duas possibilidades. E aqui especificamente ele vai tratar onde há duas portas, dois caminhos e, consequentemente, dois destinos finais. Ou seja, a nossa responsabilidade diante de Deus, não aqui diante do que nos é, e a forma como nos é colocada aqui, não se perde em complexidades filosóficas, em rodeios, em argumentações filosóficas, como era comum naquele tempo, um rodeio que não se chegava em lugar nenhum, mas essas palavras que ele trouxe até aqui, esses ensinos que ele trouxe até aqui, agora se converte em algo que precisa ser tomado e considerado por qualquer um que estivesse a ouvir. É como que se nos deparássemos com um chamado inegociável de tomarmos uma postura, de viver aquilo ou de fato rejeitarmos. Nós não temos uma outra escolha, não. Deixa então eu pegar parte desse ensino, deixa então eu ser esse homem manso, mas não sou esse homem, não. Lembra que quando nós começamos a estruturar o Sermão do Monte, lá nas Bem-aventuranças, nós dissemos, nós vimos ali que o ensino do Senhor não é algo do tipo, você tem um, mas você não tem o outro, ou você tem um, ou você não tem nenhum. Ou você tem todos, né? Ou você não tem nenhum. O ponto que ele está chegando aqui na conclusão do Sermão do Monte, e agora ele vai começar a aplicar exatamente essa: ou você abraça toda a verdade, ou você não abraça ela de forma alguma. Porém, por outro lado, como nós falamos, essa verdade é perturbadora, porque a carne, nossa carne, em sua inimizade contra Deus, ela detesta a ideia de absolutos, de exclusividade, daquilo que se coloca como uma lei que é permanente, rígida, e que deve governar sobre as nossas próprias vontades. Como homens caídos, irmãos, nossa tendência natural é buscar o sincretismo. Você sabe o que significa essa palavra? Essa palavra perdeu um pouco do significado, não é? Mas, naturalmente, a nossa natureza, ela é sincrética. Ela é sincrética, ela procura relativizar os absolutos divinos e minar a autoridade exclusiva que o Senhor tem de estabelecer o que é certo e errado sobre cada aspecto da vida. Nós temos essa tendência de fundir, o sincretismo, ele se baseia nisso, em fundir, misturar o caminho de Deus, a verdade de Deus, com o caminho do mundo, com o caminho do homem, criando uma religião, um conglomerado. Uma religião conglomerada e confortável, que acomoda todo tipo de ideias, desde que elas não me confrontem em meus pecados, desde que elas não me alfinetem, não me incomodem, não me traga nenhum tipo de desconforto. E o ponto conclusivo que o Senhor, do Sermão do Monte, que o Senhor desenvolve aqui, que começa no verso 13 e que vai até o verso 27, ele tem o propósito de nos tornar conscientes dessa realidade.
fora trabalhada fortemente nos capítulos anteriores. Se você reparar, você lembrar, puxar a memória em tudo que a gente viu, você vai perceber que a base estrutural do Sermão do Monte é a lei de Deus. Se você pegar o Sermão do Monte e for olhar, avaliá-lo, você vai perceber que a base estrutural, o fundamento do qual o Senhor está tratando, partindo, desenvolvendo ali, é a lei de Deus. Ele está despoluindo, não sei se eu poderia usar isso, mas ele está tirando essas distorções sobre a lei de Deus que os homens colocaram sobre ela, que os mestres da lei, os fariseus, os escribas enfiaram ali. Ele parte da autoridade, e esse é um ponto interessante, ele parte da autoridade absoluta da lei e da sua perpetuidade para confrontar esse conglomerado de ideias, de opiniões distorcidas que os homens defendiam como caminho e a vontade de Deus. Ele partiu da lei, ouviste o que foi dito? Não matarás, eu porém vos digo. Eu já cansei de dizer aqui que o Senhor não estava desconstruindo a lei que Ele mesmo deu. Ele estava desconstruindo esse conglomerado, essas opiniões falsas e distorcidas, aplicadas à vida prática do seu povo, e que na verdade distanciavam o povo de Deus, ao invés de torná-los humildes, conscientes de quem eles eram diante de Deus. É exatamente isso que fica constatado aqui. Quando o homem hipócrita, egocêntrico, se vê pecador, ele se vê como ele realmente é, um pecador, pelo padrão da lei de Deus, que o constrange, que desnuda ele. O que ele faz? Ele simplesmente deixa a lei de lado e cria padrões próprios. É exatamente isso que foi feito, é exatamente isso que fazemos. O homem inventa novas religiões que acomodem as suas deficiências e que seja humanamente possível viver sem depender de Cristo. Não foi isso que eles fizeram? Eles pegaram a lei e eles construíram uma casca em torno da lei com os seus preceitos, com as suas tradições, e eles não observavam o espírito da lei. Eles implicavam, eles acusavam, condenavam, matavam, porque os seus preceitos eram violados, não porque a lei de Deus estava sendo vilipendiada, porque eles mesmos não a viviam, não a entendiam, não a entendia. Isso é o que os rabinos, os escribas tinham feito no que diz respeito às suas tradições, irmãos. Eles rebaixaram os padrões de Deus, obscurecendo o espírito da lei. Então, com isso, eles elevaram as suas próprias estimativas de si mesmos. Então, por isso, eles se sentiam, ou eles sentiram que tinham alcançado uma posição justa diante de Deus. Eles se viam como homens justos. Abra Romanos, veja que análise, que interpretação, que texto cirúrgico do apóstolo Paulo. Abra aí. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, verso 3. Veja que diagnóstico interessante que o apóstolo dá aqui.
porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Desconhecendo a justiça de Deus. Irmãos, em que estava a justiça de Deus, que é desconhecida por esses homens? Que parece que é um ponto cego, parece que eles estavam cegos para isso, estava diante deles, na verdade estava diante deles, falando com eles, e eles ao mesmo tempo procurando matá-lo, eliminá-lo, porque eles não entenderam essa revelação gradual, progressiva que alcançava em Cristo o seu cumprimento, e que deveria então torná-los humildes, deveriam então torná-los conscientes da sua realidade. A lei tem esse propósito. Então, o Sermão do Monte, ele remonta exatamente esse ponto cego de Israel em relação à lei de Deus, desses homens em relação à lei de Deus, estabelecendo o padrão divino em sua altura original, que é aterrorizante, onde não há meio termo, forçando o homem a encarar a mesma decisão, uma decisão absoluta, uma decisão radical, aquela decisão absoluta que foi proposta no deserto. Lembra que eu falei que a base do Sermão do Monte é a lei de Deus, é o desenvolvimento que o Senhor fez lá, e que fora obscurecida por um longo período, perdendo-se o espírito dela para onde ela deveria alcançar. Quando ele veio, ele tirou essa obscuridade, ele está dizendo aqui, olha, eu sou o fim, o propósito para o qual ela aponta. Então aqui nesse exato momento, no final do seu sermão, ele confronta os seus ouvintes da mesma forma que Moisés e aqueles que vieram na sequência de Moisés, como Josué, confrontaram o povo a tomar uma postura diante do que eles ouviram de Deus, diante do que Deus havia dado para ele, que é a sua aliança e a sua lei. Veja, abra Deuteronômio 30. Versos 15 a 20. Deuteronômio 30, 15 a 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que vem agora? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade,
para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isto é, assim como Moisés colocou diante de Israel a realidade de vida e morte, bênção e maldição, e Josué posteriormente exortou o povo, como nós temos lá em Juízes 24:15, escolhei hoje a quem sirvais. Jesus aqui, no Sermão do Monte, ele estabelece que não há neutralidade no reino de Deus. Ele estabelece a mesma realidade, essa realidade que é inegociável diante da pregação do Evangelho, essa realidade que é inegociável quando Cristo está presente. Você precisa fazer alguma coisa diante de Cristo e do seu Evangelho pregado. O homem precisa fazer alguma coisa, não tem como ele ficar ali. É interessante que o que temos aqui em Mateus 7, 13 a 14, é muito bem ilustrado na prática, lá em Marcos 17. Abra Marcos 15, 17. 15 não, desculpa. Marcos 5, 17 e 18. Marcos 5, 17. Veja o que acontece com a presença de Jesus naquela região, operando o que ele operou, diante da realidade que temos ali. Veja o que acontece, a reação. Vejam as duas reações que nós temos narradas aí. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem visualizar essas duas realidades? Agora veja, Lloyd Jones afirma que essa passagem de Marcos 5, 17 e 18 revela as duas únicas categorias em que é possível dividir a raça humana. Ele explica aqui, veja nas palavras de Lloyd Jones, todos pertencemos a uma dessas duas posturas em relação a Cristo e ao Evangelho. Ou queremos nos livrar de Cristo, ou queremos estar com Ele. Isso implica entregar-lhe inteiramente a nossa vida. Eu não consegui achar, mas eu me lembro de um trecho de um comentário também de Lloyd Jones, que ele fala que essa é a reação natural do homem diante da pregação do Evangelho. Ou ele abraça, ele adere com um amor, com um zelo total, ou ele repele, ou ele se volta contra aquilo com a fúria de um animal selvagem. Não há uma terceira alternativa genuína. A ideia aqui é essa: ou somos a favor de Cristo, ou somos contra Ele. E veja, essa é a questão essencial que o Evangelho suscita no coração do homem ao ser pregado. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui, no final do Sermão do Monte, no final da mensagem do Senhor Jesus. O homem é colocado diante dessa encruzilhada, onde essa pedra está ali, ele não tem como ignorar. Ele tem que fazer alguma coisa em relação. Ele tem que tomar uma postura, seguir um caminho. Mas veja que interessante, dentro da teologia reformada,
nós entendemos que essa questão de escolha não é um convite a uma autonomia humana. Entenda bem. Nós não vemos isso como uma autonomia, um convite a uma autonomia humana, mas como a apresentação visível das estipulações do pacto. Deus estabelece os termos, o homem responde. Entendem isso? Deus estabelece os termos, o homem responde. A escolha aqui é a evidência de que o homem, ou melhor, é a evidência de quem ou a quem o homem pertence. A qual caminho o homem pertence? A qual reino o homem está servindo? Então, a partir daqui até o resto do sermão, o Senhor Jesus aponta repetidamente duas coisas: a necessidade de escolher se quer de fato abraçar a verdade pregada, abraçar a realidade que Deus apresentou ou não. Mas o fato é que as escolhas são duas, e apenas duas, que nós temos aqui. Verso 13: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Primeiro, é importante esclarecer que os parênteses que nós temos aí, logo a seguida dessa sentença que o Senhor dá aqui, desse imperativo, eles não existem no texto original, tá? No grego. Mas o texto está lá, diferente de algumas outras partes que você vê o parênteses, mas no original há aquela disputa. Não, aqui tem, não tem. Né? A gente precisa vasculhar ali as melhores cópias dos originais para ter uma segurança. Mas o ponto é que esse texto está lá, estão nos originais, da mesma forma que nós temos aqui traduzido. Mas a ideia desses parênteses aí tem um outro propósito. No grego koiné, né, que é o grego do Novo Testamento foi escrito, não havia essas ideias, né, pontuações como hoje, vírgulas, pontos ou parênteses. A pontuação é uma inserção dos tradutores para ajudar a dar sentido ou a clarear o texto na nossa língua. No caso aqui da RAA, né, a Almeida Revista Atualizada, os editores colocaram parênteses por uma razão sintática e didática mesmo, tá? Sintática e didática de fato. Primeiro tem a questão do imperativo principal que o Senhor começa, com uma ideia positiva. A ordem de Jesus, ela é curta e direta. O que ele diz? Entrai pela porta estreita. Né? E aí vem a explicação que fica como uma ideia intercalada. O texto, entre parênteses, funciona como um aposto explicativo ou uma justificativa pelo contraste que ele está fazendo aí. Jesus interrompe o fluxo do comando positivo, entrai. Ele interrompe esse fluxo do entrai positivamente para descrever o cenário negativo. Isso era muito comum, né? De trazer, ao falar algo positivo, você interrompe, mostra o perigo, não é? Que a porta larga, aquilo que é negativo, larga a porta. Então, ele retorna essa questão, então fica como que nesse sanduíche aí, né? No meio. Mas aí ele retorna no versículo 14. A lógica do porquê se deve entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Os parênteses, então, servem para dizer a nós, leitores, né? Jesus deu uma ordem, fez uma pausa para explicar o perigo da alternativa oposta, e depois ele voltou a explicar a virtude da ordem inicial.
que os filhos devem, que os súditos desse reino devem seguir. Então a primeira parte expressa a ideia de exclusividade, a ideia de algo exclusivo. Entrai pela porta estreita. O texto não diz entrai pelas portas estreitas, o texto diz entrai pela porta estreita. Esse imperativo que o Senhor usa aqui pressupõe ser Ele mesmo o único caminho que conduz a Deus. Você já reparou como é interessante? Você já deu uma olhada na história da igreja, principalmente nesse nascedouro, bem no início ali, os discípulos de Cristo, eles foram chamados de cristãos já no primeiro século ali, em Antioquia, a primeira vez de Antioquia, mesmo que de forma pejorativa, né? Ainda que de forma pejorativa. Mas antes disso, antes desse termo cristão ali ser cunhado de fato e ampliado, os crentes eram chamados de os seguidores do caminho, ou homens do caminho. E por que isso? Porque Jesus havia utilizado várias vezes a metáfora do caminho com relação à vida cristã, colocando-se como Ele mesmo, o caminho e a porta que conduz a Deus e ao seu reino. Né? Eu vou ler bem rápido para a gente ganhar tempo, mas João, o Evangelho de João, capítulo 10, 7 a 8, vai dizer, o Senhor vai dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. João ainda 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser ou senão por mim. Então, irmãos, considerando tudo isso, notem a urgência da estrutura desse texto. O Senhor começa com um imperativo direto e inadiável. É algo que expressa urgência. Entrai pela... Logo depois que ele finaliza ali a parte, o grosso do conteúdo do seu sermão, agora ele vem aplicando, ele diz a primeira coisa: então, entrem pela porta estreita. O que vem a seguir, a descrição da porta larga e da perdição, funciona então como um contraste sombrio, uma pausa necessária para nos mostrar o perigo fatal da alternativa. Jesus aponta o abismo justamente para nos impelir em direção ao refúgio. A proposta aqui é essa. Portanto, o foco do imperativo recai sobre a natureza única deste caminho de vida. A natureza única desse caminho de vida. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui: se vocês querem viver, se vocês querem de fato trilhar esse caminho, ser esses homens, se vocês são de fato esses homens, vocês devem entrar por essa porta e andar por ela. Ele é apertado e difícil de ser trilhado. Mas compreendam bem aqui, irmãos, algo interessante. A porta ela não é estreita porque Deus é mesquinho. Nem o caminho é apertado por falta de espaço na sua graça, mas a razão é outra. O caminho é difícil e estreito porque seus limites são
claramente demarcados. Sua estreiteza se deve a uma coisa chamada revelação divina, que restringe os peregrinos desse caminho às fronteiras do que Deus tem revelado nas Escrituras como bom e verdadeiro. Como bom e verdadeiro, isso está restrito a isso. Irmãos, é um fato, isso é fato, que a verdade revelada impõe uma limitação sobre o que os cristãos devem ser, sobre os que nós devemos crer, sobre o que devemos pensar, sobre como devemos nos comportar. Ela restringe. Não é verdade? Eu não preciso provar isso. Isso está claramente estampado na nossa vida cristã. E num certo sentido, isso é difícil, porque naturalmente nós queremos ser a medida de todas as coisas. Naturalmente nós desejamos uma autonomia que nos permita definir o bem e o mal segundo as nossas próprias conveniências, ao invés de nos curvarmos humildemente ao que Deus já estabeleceu. Não foi assim no Éden. Veja o que está embutido ali naquela proposta: e sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, essa ideia cruzou o coração do homem desde então. Ele busca isso em si mesmo, a parte de Deus. Foi esse estalo que veio pela proposta maligna de Satanás ali. Olha, eu preciso me condicionar à revelação, aquilo que Deus disse, não comais. O que está por trás disso? Qual é o mal? Você vai conhecer por você mesmo, você não vai depender dele dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal, o que você pode ou não fazer. Você vai ter autonomia em você, a partir de si mesmo, você vai ser como Deus. Essa ideia, essa sensação cruzou o coração do homem. Então, o homem desde então, ele busca isso para si. Esses somos nós. O que a palavra do Senhor está falando aqui, o que o Senhor está falando no final do seu sermão aqui, isso, entrai pela porta estreita, é exatamente isso: sujeitai-vos a tudo aquilo que tem sido falado, porque é revelado, é a vontade de Deus para os súditos desse reino, para que eles vivam nela, diante do Rei. A porta estreita estabelece que o reino dos céus é um reino distinto. Ele tem princípios santos, ele tem lei, ele tem um Senhor zeloso. Para você entrar por esse caminho, para nós entrarmos por esse caminho, nós precisamos abandonar muita coisa. Dessa velha natureza, nós precisamos abandonar essa velha natureza que nasceu conosco e se conformado aos critérios, irmãos, absolutos da verdade revelada de Deus. A ideia de estreito aqui é de algo extremamente comprimido. Ou seja, não dá para passar com as nossas bagagens, se é que você me entende, né? Com as nossas malas deste mundo, carregando, né, as coisas deste mundo. Não existe largura suficiente nessa porta para entrar com essa velha bagagem ostentosa que a nossa natureza edênica nos legou: o orgulho, a vaidade, o rancor, a ira, a inveja, a idolatria. Tudo isso nos torna inchados demais para passar pela porta, por esse caminho estreito.
Veja que interessante, é por isso que o Senhor abre o seu sermão, o sermão do monte, dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres. Sabe o que significa pobres ali? Significa alguém mais ou menos. A ideia ali é paupérrimo. Não tem absolutamente nada em si. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês entendem isso? Ele começa dizendo isso. E muitas outras bem-aventuranças caminham nessa mesma direção. Porque nesse caminho não tem como passarmos com a glória desse mundo, irmãos. Com o nosso ego inflado, com nossos prazeres, com os tesouros terrenos, tudo isso não passa pela porta, não passa pelo crivo do nosso Senhor Jesus Cristo. É contrária à natureza dele, do nosso Salvador. Por isso, o caminho estreito exige, antes de tudo, um despojamento. Para entrar pela porta é preciso deixar no umbral o peso morto do orgulho e as vestes pesadas dessa autossuficiência. Mas por outro lado, agora o Senhor interrompe esse imperativo positivo para explicar o perigo da alternativa oposta. A porta larga e caminho largo. Ele vai dizer aí nesse final do verso 13: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quando eu estava lendo, estudando, meditando sobre isso aqui, um terror, eu não sei explicar para vocês, mas algo muito assombroso pairou sobre o meu coração. Uma preocupação real e legítima, como não somente um membro da Igreja de Cristo visível, mas como um líder da igreja, alguém que exerce liderança, alguém que está diante e à frente da Igreja do Senhor, juntamente com outros homens. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Alguns manuscritos combinam estas imagens aqui de larga e espaçosa a um conceito de conforto e segurança. A ideia aqui é que há muito lugar para a diversidade de opiniões, para a frouxidão moral. Esse aqui, irmãos, é o caminho da tolerância e da permissividade que está em alta na Igreja de Cristo. Com algumas desculpas que às vezes eu me espanto. Nós temos que ser assim, senão a gente vai perder membros, senão aquilo, senão aquilo outro. Sabe? É um caminho que nós temos percebido e visto, infelizmente, dentro da Igreja de Cristo, de não se pôr freios, nem limites de pensamentos ou de conduta. A ideia aqui é que os seguidores desse caminho, que entram por essa porta larga, os viajantes deste caminho seguem as suas próprias inclinações, isto é, os desejos do seu coração humano em degradação, a sua autojustiça. Eles dão vazão, eles não são confrontados, eles vão, o seu egoísmo, hipocrisia, religião mecânica, ambição pecaminosa,
tudo isso pode ser acalentado, tudo isso pode ser tolerado dentro desse caminho. E o que é mais interessante perceber aqui é que estas coisas não precisam ser aprendidas ou cultivadas, pois o caminho comum de todos os homens é o caminho largo, é o caminho escancarado, é essa porta que cabe tudo. Esse caminho e essa porta dão pleno acolhimento para aquelas coisas que Deus odeia. E que em sua palavra claramente Ele diz que precisamos renegar. Mas, e eu volto a dizer, é um caminho que o homem se vê confortável e seguro pelas coisas que esse mundo proporciona para ele, ou pela ideia, pela cosmovisão que esse mundo, unido a Satanás e a sua própria carne caída, que é inimiga de Deus, proporciona para ele, de que esse é o padrão, de que isso é o bom, esse é o ideal de se buscar e de se viver. Mas que, na verdade, quando nós avaliamos isso dentro do, como nós falamos pela manhã, né? Desse tipo de pensamento feminista, desse tipo de pensamento fraco, frágil, que nós vemos aí, mas quando você compara ele diante das Escrituras, na verdade são como castelos de areia, não constituem verdadeiras riquezas, não são verdadeiros refúgios. E aqueles que estão caminhando por ele com toda a sua bagagem, que para eles são como o seu castelo forte, as suas riquezas, a sua segurança, o seu tudo. Em um momento, no estalar de dedos, eles ficarão assolados como quem acorda de um sonho. Tudo era mentira. Tudo se desmorona. A porta larga, irmãos, não se enganem. A porta larga nos convida a entrar num tipo de zona onde nossa consciência moral é anestesiada da culpa, de nos rebelarmos contra Deus. Então, a porta larga cria um convidativo religioso. E esse convidativo religioso, ele aplaca os terrores da ira de Deus em nossos corações e em nossas consciências, dando a sensação de que estamos bem com Deus, por estarmos lidando, ou por estarmos simplesmente inseridos em um ambiente litúrgico, acompanhados pela multidão, acompanhados pelo restante do povo. Às vezes nós nos confiamos na multidão, não é isso? Mas nem sempre a multidão está certa, irmãos. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Tá? Às vezes nós sentimos essa falsa segurança porque estamos acompanhados pela multidão, nutrindo a falsa segurança de que Deus jamais condenaria tanta gente boa ou sincera que segue o fluxo cultural do seu tempo, da sua época, das tendências. Deus não é tão... Não, irmãos, eu queria lembrá-los do episódio do deserto. Vocês lembram o que aconteceu nesse período de 40 anos? Vocês lembram? Vocês lembram de quantas pessoas saíram de lá e quantas que saíram de lá entraram? Quantas foram? Deus fez eles rodearem 40 anos até que aquela geração caísse. E somente Josué e Caleb passaram. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que Jesus está falando aqui? São muitos os que vão pela porta larga e pelo caminho largo. Será que tem alguma coisa a ver? O Velho Testamento nos lembra de que uma geração inteira caiu no Egito e somente 3 entraram. Mas agora veja que interessante.
No Novo Testamento, o apóstolo Paulo utiliza justamente o exemplo dos israelitas no deserto para alertar os cristãos que confiavam excessivamente nos seus privilégios religiosos, no seu batismo, na ceia. Abra 1 Coríntios 10. Primeiros Coríntios 10. (1 a 12), eu quero ler rapidinho. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar celestial, espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. O texto aqui é bem claro, a interpretação de Paulo aqui é consoante com o que Cristo está dizendo e com a realidade dos fatos. A maioria deles não agradou a Deus, razão por que ficaram prostrados no deserto. Talvez alguém aqui, ou talvez alguém ouvindo essa mensagem, ou essa realidade de confrontador aqui, pense: mas, Fernando, eu não escolhi a perdição. Eu apenas não sou uma pessoa exagerada na minha fé, eu não sou uma pessoa bitolada, eu não sou uma pessoa fanática que vive ali como algumas coisas eu vejo. Irmãos, foi exatamente aqui que me veio esse assombro. Eu estava estudando e lendo, trabalhando o texto. Essa é a grande verdade aterradora nas palavras do Senhor Jesus. A porta larga, ela não está cheia. O caminho largo não está cheio apenas de criminosos e blasfemadores. Ela está lotada de pessoas decentes. Homens e mulheres decentes. Bonitinhos, cheirosinhos, pagam suas contas em dias. Não são promíscuos no sentido de, sabe? Que no fundo, e vejam como a coisa vai além, e onde o espanto vem, e onde a coisa é séria, muito mais séria do que você pode imaginar, e que no fundo professam a fé, e que querem manter Cristo a uma certa distância segura, mas isso nada mais significa senão que elas estão no caminho da perdição. Vocês conseguem entender essa realidade grave, séria e urgente que o Senhor está trazendo aqui? Isso implica exatamente naquela proposição que Lloyd Jones coloca. Isso implica necessariamente que ou abraçamos integralmente a revelação de Deus, Cristo e o seu Evangelho, ou não a abraçamos de forma alguma. Ou eu abraço tudo que meu mestre me ordena viver, ou eu abraço toda a verdade, ou eu não a abraço de forma nenhuma. Não tem como eu abraçar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sem carregar a sua cruz. Você seria um hipócrita, eu seria um hipócrita, assim como Jesus condena os fariseus, os escribas, aqui no Sermão do Monte. Não dá. A indecisão, o meio termo, o muro, que às vezes algumas pessoas tentam colocar, essa terceira via que a pessoa deve ficar em cima, já é uma decisão contra ele. Você entende isso? O meio termo já é uma decisão contra Cristo. Porque, meu irmão, saiba de uma coisa: a alma que vislumbrar a beleza,
a glória, o fulgor de quem Cristo é, e ainda ficar dividida entre Ele e qualquer outra coisa desse mundo, está do lado de lá, não está do lado de Cristo, ainda que ele tenha alguma afeição. E se ele não abraça Cristo, se ele não se derrama, se ele não se apega a tudo que Cristo é e tudo que Ele exige, ainda que isso lhe custe a vida. Por isso eu não consigo entender certas coisas que às vezes eu vejo. Pessoas 10, 20, 30 anos na igreja. Eu não sei. Não sei, acho que mês que vem eu vou tomar uma decisão. No mês que vem eu... Não, está no final do ano, né? Vou fazer uma listinha, vou fazer a minha lista para 2026. Acho que agora sim, agora ano que vem eu vou dar uma chance para Jesus. Meu irmão, você está contado aqui entre essa multidão, esses muitos que, embora no âmbito religioso, estão no caminho da perdição. Me desculpe, eu não tenho outro termo, não tenho uma forma melhor de dizer que você está indo para o inferno do que essa. Ou você abraça Cristo, se sujeita a Ele e aceita todos os requerimentos que Ele quer de você. Ou você não aceita nada, vai embora, vai viver. Seja mais coerente com a postura que você professa durante toda a vida. Nas palavras de Josué aqui, se é Cristo, siga-o. Se é o mundo, vá, meu irmão. Não tem essa história de meio convertido, de meio crente, de quase crente. Sinto muito em te dizer. A indecisão já é uma decisão contra Cristo. A grande realidade do que Jesus está falando aqui é claramente constatada no meio da cristandade. Grande maioria das pessoas, não somente fora da igreja, mas também dentro da igreja, diz: sim, eu passei pela porta estreita, eu passei pela porta apertada e eu creio em Jesus. E sim, eu creio que Ele existe, eu creio, mas quando você vai olhar a vida, quando você vai analisar, avaliar, conversar, elas têm o mesmo desejo, os mesmos desejos do mundo, as mesmas perspectivas e anseios do mundo. Nada de Cristo floresce nessa terra. Nada de Cristo brota em suas conversas, em seus desejos, em seus anseios. São carnais em suas palavras, são carnais em seus pensamentos. É por isso que o Senhor diz mais à frente, em Mateus 7, 21 e 23, e aqui eu volto a dizer o porquê dessa perplexidade diante dessa realidade que Jesus está dizendo. Mais à frente, nós vamos expor isso mais adiante. Ele vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, meu irmão, não são poucos ou não são mais ou menos. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, isso é muito sério. Trazendo a literalidade aqui do texto, o Senhor está dizendo que o caminho da perdição é trilhado por muitos que estão envolvidos com Deus em sua igreja visível. Pela sua igreja visível. Meus irmãos, a salvação, e aqui eu quero pontuar isso para a gente
caminhar para o fim. A salvação é um trabalho sobrenatural de Deus no coração do homem. Ela é a recriação sobrenatural nas profundezas do coração e na essência do ser humano. E se o coração e o interior daquela pessoa for transformado de fato, o estilo de vida dessa pessoa será transformado. A postura dela diante de Deus, diante de Cristo, a sua igreja será transformado. Não adianta alguém simplesmente dizer, que nem a gente ouve, né? Mas você está falando, mas você não conhece o meu coração. Dentro dessa perspectiva que eu estava vendo da pregação do Paul Washer, eu achei muito interessante que ele diz exatamente isso. Às vezes as pessoas tentam se firmar como os fariseus faziam, né? Como se os homens não veem meu coração, não sabem, que é uma casca. Mas é engraçado isso, não, você não vê o meu coração, você não sabe o que está no meu coração. E é interessante porque a Bíblia não diz que eu preciso saber o que está no seu coração, porque o que está lá sai pela sua boca e pelas suas mãos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos. Qual é o fruto que se olha? Eu não preciso de um mapa, eu não preciso de uma ressonância para saber o que está no seu coração. Essas coisas provam, mais do que qualquer palavra sua ou ação moralmente isolada, por qual porta você entrou e por qual caminho nós estamos trilhando e, consequentemente, qual será o nosso destino final, se continuarmos ali. E, por fim, o Senhor volta para a sua lógica de porquê se deve entrar pela porta estreita, verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos. Veja a afirmação que ele diz antes. Olha, são muitos os que vão para a perdição. Agora ele está dizendo aqui, ele afirma de novo, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam. Os termos aqui são propositais, que acertam com ela. O Senhor agora retorna à lógica do imperativo inicial e nos apresenta um motivo definitivo para tomarmos uma postura radical frente ao seu chamado. Não é uma ideia de neutralidade aqui, irmãos. Não existe isso no Evangelho, não existe isso na vida cristã. Mas um chamado a uma postura radical. Isso tem um motivo, porque esse caminho difícil, embora duro, embora apertado, embora doído, ele vai dizer que esse caminho conduz à vida. Avalie. Diante das Escrituras, no nosso coração, qual tem sido esse caminho que temos andado? Isso dirá muito. Isso dirá muito. Note que Jesus, irmãos, não suaviza o custo. Ele não suaviza o custo, nem promete facilidades aqui. Ele reafirma, a porta é estreita, o caminho é apertado, contudo ele introduz um contraste decisivo, que é o destino, que é a conclusão, que é o final. A palavra grega traduzida aqui para apertado, ela deriva do verbo que significa literalmente esmagar, prensar, comprimir, como uvas no lagar, já viu? Como uvas no lagar. É a mesma raiz de onde vem a palavra traduzida frequentemente no Novo Testamento como tribulação. A mesma palavra, apertado. É isso mesmo que Jesus está dizendo. A vida cristã não é flores, não é esse mar de rosas.
Não tem essa promessa. A promessa é aperto. É você estar no lagar, como as uvas na mão de Deus, para ser servida. Esse caminho é difícil e duro por duas razões, uma interna e outra externa. Interna porque a nossa carne se sente esmagada, comprimida pelo crivo da lei. Isso é natural. Quando não podemos reagir com vingança, quando não podemos dar o que o outro merece, quando devemos perdoar o que é imperdoável, e é externa porque este caminho é hostil ao sistema deste mundo. Texto que nós lemos, né? Lá em Atos, Paulo e Barnabé, eles confirmam eles instruem, né, ali as realidades dos discípulos, dizendo, através de muitas tribulações, é o mesmo termo, aperto. Olha o que ele diz: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Você quer a vida cristã, é isso? Não se engane não. Não se engane não, nos importa entrar no reino dos céus. Ele vai dizer também a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o texto conclui com uma constatação muito sóbria, que nos instrui muito aqui. Ele vai dizer: são poucos os que acertam com ela, ou que a encontram. Que a encontram. A pergunta, irmãos, que nos salta aqui aos olhos é: por que são poucos? Entendam mais uma vez, o número não é pequeno porque faltou espaço, porque a graça de Deus seja fraca ou limitada, mas é porque grande é a rebelião do coração do homem contra o seu Criador. O apóstolo Paulo, ele é cirúrgico em dizer isso lá em 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2,14, ele vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebam a incapacidade descrita aqui. O homem natural, deixado a si mesmo, ele não apenas não consegue encontrar o caminho, ele não é meramente ele não consegue acertar a porta, ele não quer encontrá-lo. É isso. Porque quantas vezes, diante de uma mesma plateia, diante do mesmo púlpito, a mesma verdade é pregada, a mesma verdade que convence um endurece o outro. Já viu isso? É interessante, né? É que ele não consiga, mas é que ele não quer. Porque ele não quer? Porque a porta estreita exige a aceitação de todo o evangelho ensinado por Jesus, e não apenas das partes que nos agradam. É por isso que aquele homem, quando foi a Jesus com as suas pretensas perguntas e diz: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus fala o que para ele? Falta-te uma coisa. Vai, vende toda a sua, dá aos pobres e vem, que você tem a parte. O que aquele homem faz? Ele vai embora triste. Ele vai embora triste. É isso. Entenda isso, irmãos. O homem natural, ele até aceita, sabe, um Jesus Salvador, que o livre do inferno, porque a ideia do inferno é o que assombra as pessoas. Mas elas rejeitam o Jesus Senhor, que exige santidade, renúncia e obediência absoluta aos padrões do Sermão do Monte. Poucos acertam com a porta, porque poucos estão dispostos a abraçar o Cristo por inteiro. A maioria quer o consolo da cruz sem o peso dela.
A verdade é essa. E como a natureza humana detesta a submissão total, ela passa cega pela porta da vida, preferindo a religiosidade confortável do caminho largo. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês guardem essa frase. Guardem essa frase. Peixes mortos correm a favor da correnteza. Somente os vivos nadam contra. Peixes mortos boiam para essa correnteza. Somente os vivos nadam contra. Eu quero terminar com uma citação aqui de A.W. Pink em O Caminho da Salvação. Ele diz: o caminho para o céu é um caminho solitário. Encontramos muita companhia no caminho largo, mas poucos no estreito. Veja, Enoque andou sozinho, Abraão foi um peregrino e forasteiro, Elias clamou: fiquei eu só? Aquele que deseja desfrutar da companhia de Deus deve estar pronto para abandonar a companhia do mundo. A salvação não é apenas ser liberto do inferno, mas ser liberto do pecado e do mundo. É impossível caminhar com Cristo e caminhar de mão dadas com a multidão ao mesmo tempo que eles estão caminhando para o inferno. Vocês entendem isso? Este texto, meus irmãos, aqui de Mateus, diante das palavras do Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho, a porta e o caminho que conduz para a perdição, são muitos que entram por ela. Esse texto nos chama a um exame sério diante das Escrituras, não a uma confiança superficial na religiosidade, na multidão que te acompanha. Nos chama a um exame sério, grave e urgente, como temos lá em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Paulo diz isso à igreja. E essa é uma mensagem que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos ao concluir o seu sermão, aplicando-lhes a gravidade do que é estar diante da pregação do Evangelho. O que nós vamos fazer agora? É esse o tom que Jesus usa daqui para frente no seu sermão. Nós possamos, meus irmãos, tomar uma postura em relação a tudo que temos ouvido aqui. Todas essas coisas, domingo após domingo, somarão contra ou a favor? Contra ou a favor das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus bendito, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Ela nos fere, mas ela nos cura, ó Pai. Ela traz, ó Deus, para a nossa alma o tratamento devido para a doença que só o Senhor pode curar, só o Senhor pode tratar. Obrigado por essa palavra, continue abençoando o Teu povo com ela. Oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, concluindo nesse momento de culto, cantando ao Senhor.